O artista ele é um instrumento e intérprete do espírito de uma época. Amores, eu comecei a ler O Homem e Seus Símbolos, do Jung, que é uma introdução para leigos dos pensamentos do Jung e que trata dessa tendência humana de dar significado para as coisas e de transformar tudo em símbolos. E tem um capítulo chamado O Simbolismo nas Artes Plásticas, que tem exemplos de obras de arte que carregam significados poéticos alinhados ao estado de espírito de uma época. O capítulo começa falando de alguns símbolos específicos, por exemplo, as pedras, que mesmo não trabalhadas, elas tinham um significado simbólico para as sociedades antigas, eram moradas de espíritos ou deuses, eram usadas como lápides, marcos de rituais religiosos, como as famosas pedras de Stonehenge. E a gente pode pensar nessas pedras como uma primeira forma de escultura, uma tentativa de dar um maior valor expressivo do que o acaso da natureza. O artista surrealista Max Ernst, nos anos 30, ele produz trabalhos em pedra, mas ele intervém muito pouco na pedra e ele escreve: mão humana nenhuma consegue fazer isso. Portanto, por que não deixar o trabalho essencial à natureza e nos limitarmos a rabiscar sobre essas pedras as ruínas do nosso próprio mistério? As figuras de animais também carregam significados simbólicos desde sempre. Pensa nas pinturas rupestres de 10 a 60 mil anos. Esses animais pintados nas paredes das cavernas eram usados em rituais simbólicos para garantir que os caçadores teriam sucesso. Muitas culturas usam máscaras de animais em rituais religiosos. Deuses podem ter corpos de animais. Ganesha, o deus hindu, tem corpo humano e cabeça de elefante. Zeus, na mitologia grega, se apresenta muitas vezes como um cisne. Cristo pode ser representado como um cordeiro. O círculo também é um elemento simbólico muito utilizado e ele pode significar a integração total da vida. Para o Jung, especificamente, o círculo pode significar as 4 funções da consciência: o sentimento, o pensamento, a intuição e a sensação. O círculo aparece no mito indiano de Brahma, em histórias de Buda, em mandalas tibetanas, na seita Zen, nas catedrais cristãs. Enquanto o círculo é essa psique completa, o quadrado é um símbolo do corpo, da matéria, da realidade. Eu me lembrei do Homem Vitruviano, do Da Vinci, que tem o homem dentro de um círculo e de um quadrado. A alma, que é o círculo, tem raízes, que são o quadrado, mas o que acontece a partir do Renascimento é que a matéria, o corpo, a lógica tomam um protagonismo e a alma começa a se separar da natureza, e é um perigo essa dissociação. E aí o que acontece é que no início do século XX fica evidente na arte moderna uma vontade inconsciente de resgatar a espiritualidade da vida. Vocês lembram que nas primeiras exposições de arte moderna, o público fica revoltado com aquelas pinturas abstratas, mas ao mesmo tempo também atraídos, porque no inconsciente existe essa urgência de colar de novo a alma à raiz da natureza. Isso é maravilhoso porque a arte, ela reflete os dilemas dos seres humanos modernos, porque o artista, ele é um instrumento e intérprete do espírito de uma época. O Kandinsky escreveu: cada época recebe sua própria dose de liberdade artística e nem mesmo o mais criador dos gênios consegue transpor as fronteiras dessa liberdade. E os artistas, eles estavam se esgarçando para conseguir colocar a matéria no espírito e o espírito na matéria. O Malevich, por exemplo, ele busca o espírito de um quadrado dentro de outro quadrado. O Duchamp busca a magia em um porta-garrafas. Eu fico passada! Diz que o Miró, todo dia de manhã, ele ia caminhar na praia para procurar coisas que foram trazidas pela maré e dar personalidade para aquelas coisas ali encontradas. O Picasso e o Braque, eles colam qualquer coisa nas telas, fazem bricolagens. O Schwitter reúne lixos e cria composições absurdas, mas que também carregam beleza. O De Chirico, que criou a pintura metafísica, ele diz que todos os objetos
objetos têm o aspecto comum que todo mundo vê e um aspecto metafísico fantasmagórico que só algumas pessoas veem em momentos de clarividência. As praças do De Quirico são impiedosas, banhadas de luz fria, de uma melancolia ilimitada. São o vazio da morte de Deus tentando ser beleza. Ele toca exatamente no dilema do ser humano moderno. O Chagall também está dando forma ao relacionamento entre a consciência e o inconsciente, mas de um jeito oposto ao De Quirico. Ele acredita que a pintura, assim como toda a poesia, participa do divino. Os surrealistas tentam exatamente resolver o antagonismo entre sonho e realidade, mas o próprio Freud acha que os surrealistas não entenderam a teoria dele porque de nada valem as imagens oníricas sem a análise da consciência. Eu gosto de estudar a história da arte porque a gente consegue identificar processos que caracterizam a nossa humanidade. Então, como é que a arte hoje, ela reflete os dilemas da nossa sociedade? Assim como a arte feita no início do século XX, aqui nas vanguardas modernas que eu citei. E tem outra coisa, né? Porque o espírito de uma época, ele tá em movimento constante, é o ritmo da vida, e como é que em um intervalo de tempo, às vezes muito curto, a gente precisa de novos símbolos. Ai, maravilhoso O Homem e Seus Símbolos. Eu vou deixar esse livro aqui na lojinha da Amazon. Eu tenho um link aqui na descrição do vídeo que eu coloco alguns livros que eu cito aqui no canal, e aí se você ficar com vontade de comprar, tem o link aqui, vários livros. É sempre um prazer compartilhar aprendizados e pensamentos aqui com vocês. Eu volto logo, vídeos, sexta, segunda, às vezes, mais ou menos, mas eu sempre volto. Beijo, meus amores, até já!